Alguma dúvida, alguma pergunta, minha gente? Então, eu vou iniciar com esse tema. Até agora não. Indígenas negros na construção da identidade nacional. Ok? Vou colocar o slide aqui para vocês. Veja só, esse tema, ele é um tema muito importante para a gente entender, pessoal, como é que o Brasil ele foi construído a partir, pessoal, dos índios e dos negros, para construir essa identidade nacional. E o Brasil, pessoal, até hoje, ele nega essa identidade. Vocês sabem muito bem, pessoal, os atos de discriminação que há entre os índios e os negros dentro do Brasil. Então, veja só, eu vou iniciar falando dessa construção entre os anos, pessoal, de 1930 até 1934. Eu vou falar essas construções e a gente vai ver como é que isso se deu através de muitas lutas que ocorreram, pessoal, desde da colonização do Brasil, pessoal, até hoje ainda continuam essas lutas, ok? Então, veja só, na abertura do livro de vocês, tem essa parte aqui, a construção dos brasileiros. Veja só, essa construção dos brasileiros, veja só, a gente viu, pessoal, que entre 1930 até o golpe em 1964, houve mudanças importantes para o Brasil, principalmente econômicas, sociais e políticas, ocorreram nessa fase no Brasil. E essas mudanças, pessoal, elas foram as principais preocupações dos governos que se passaram nesse momento. Então, qual era o caminho que o Brasil ele ia trilhar? Qual era o caminho que o Brasil deveria o quê? Andar, atingir. Então, a questão da modernidade, que muitos governantes que passaram nessa época ficaram o quê? Preocupados. E também, pessoal, os elementos que formaram a nossa identidade nacional. Então, veja só, nós vamos ver como é que foi construída essa ideia de uma identidade nacional. Veja só, a ideia de identidade nacional, pessoal, dentro do Brasil, ela não é nova. Ela já vem desde do período da colonização, pessoal, desde o período da colonização, e depois isso se acentuou com a independência do Brasil, essa identidade nacional. Então, veja só, se a gente for colocar, por exemplo, no período regencial, que vocês estudaram até o ano passado, ele o quê? Ele identificava e valorizava o quê? As características peculiares dos brasileiros, ok? Traços fundamentais da nossa cultura. Então, já era discutida no país, tá entendendo? Veja só, a valorização da nossa cultura, ela veio, pessoal, no século XX, com a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, veja só, se valorizou, pessoal, a cultura brasileira. Então, veja só, discutir, pessoal, sobre essa construção nacional, ela não é fácil, ok, pessoal? Ela não é fácil, porque até hoje nós vemos casos aí de racismo contra o negro, contra o índio. Então, veja só, essas políticas que foram feitas, por exemplo, nos governos, a gente pode se dizer, democráticos, de 1985, pós-ditadura até hoje, tentou, com essas políticas, pessoal, diminuir esse racismo e também, pessoal, para confirmar
a identidade nacional. Nós somos, pessoal, uma miscigenação. Somos uma mistura de etnias. O branco europeu, no caso o português, o nativo da América, que nós chamamos de índios, e o negro africano, que veio escravizado para cá. Então, essa mistura de etnias deu que deu a origem a nós brasileiros. E a nossa construção, pessoal, ela parte desses três elementos. Então, vocês estão vendo, por exemplo, aí um monumento na cidade de Goiânia, é o monumento das três raças, ou as três etnias, que eu gosto de utilizar mais etnias. Raça só existe uma, que é a raça humana. Então, esse monumento na cidade de Goiânia mostra as três o quê? As três etnias, entendendo? Essa foto aí de 2013. Veja só, o que é o seguinte, sempre se teve no Brasil visões diferentes que foram defendidas por diversos intelectuais desde o século XIX, pessoal, como no século XX, essa questão aí. Então, essa questão de que há uma miscigenação entre os brancos, os indígenas e os negros, mas também havia aquelas pessoas que defendiam o branqueamento. Eu não sei se vocês se lembram do ano passado, pessoal, que a gente estudou no governo de Dom Pedro II, não sei se vocês estão lembrados, a gente estudou, que a gente viu que Dom Pedro II ele fez uma política de branqueamento. Quando ele deu as leis, por exemplo, a questão do tráfico negreiro, a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, a gente viu que ele incentivou o quê? Os imigrantes. E os imigrantes, principalmente brancos, vindos da Europa. Então, no governo de Dom Pedro II, teve essa política do branqueamento. Porque se dizia na época, por exemplo, que a sociedade brasileira era muito negra. Então, tinha o quê? Que branquear. Então, veja só, haviam pessoas que defendiam isso. Então, veja só, a nossa população, pessoal, ela, para um mundo civilizado, tá entendendo? Então, havia o quê? Essas condições. Então, veja só, até hoje, nós vemos muitas discussões em relação a essa construção da identidade nacional do Brasil. Outra coisa também, minha gente, olha, essa questão do racismo, por exemplo, contra negros e índios, é uma luta diária, é todo dia. Porque a democracia, ela é construída, pessoal, a cada dia. Não há uma receita para a democracia. Então, veja só, ainda nós vemos, no século XXI, casos de racismo no Brasil. Então, veja só, a maior parte da população é constituída por essa miscigenação e principalmente de negros e índios. Alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta? Gabriela, Ô, alguma pergunta? professor, o que era a Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna, Gabriela, foi o seguinte, foi uma semana onde que intelectuais, aí isso a gente pega artistas, músicos, tá entendendo? Escultores, poetas, eles se reuniram e fizeram para mostrar a cultura brasileira, o que tinha de mais moderno, tá entendendo? Na valorização, a construção de uma própria arte
nacional. Ela ocorreu em São Paulo no mês de fevereiro, os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro de São Paulo, onde teve diversas apresentações ocorreram. Então, ela houve o quê? Uma valorização da cultura brasileira do que tinha sido mais moderno. E levou essa modernidade, viu? Essa construção para outros países, viu? Levou. A Tarsila do Amaral mesmo, eu não sei se você já ouviu falar, os quadros de Tarsila, eles não ficaram só no Brasil, não. Eles foram para outros lugares do mundo. Então, veja só, eles estão pensando até, viu, Gabriela, falando isso, eles estão pensando até eles fazerem a comemoração dos 100 anos, tá entendendo? A comemoração até dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Tá entendendo? Mas já havia um grupo e já vim pensando em fazer isso, para lembrar, tá entendendo? O que mudou nesses 100 anos na questão da arte do Brasil, ok? Só para eu terminar aqui, pessoal, para ficar bem claro aqui para vocês, é a política do branqueamento. Veja só, essa política do branqueamento, ela é relativa às ideias pseudocientíficas que foram criadas no século XIX, que classificavam o quê, pessoal? Os povos civilizados e atrasados. E eles elegiam os europeus e o seu modo de vida, o seu modelo superior a todos. Então, veja só, com a revolução da ciência, no século XIX, pessoal, foram criadas essas ideias. A ideia, pessoal, dessa classificação de povos, ela não vai ser século XVIII, século XIX, vai ser no século XIX, com a revolução das ciências, principalmente após, pessoal, a publicação do livro de Darwin, A Origem das Espécies. Então, a origem das espécies. Depois vão aparecer sociólogos que criam, por exemplo, o darwinismo social. Esse darwinismo social criado é onde que criam essas ideologias, que criam essas ideias. Está entendendo? Então, a gente viu isso, por exemplo, a gente viu isso no ano passado, a invasão dos europeus no continente africano. O assunto que a gente viu chamado de imperialismo, na África e na Ásia. A gente até estudou ano passado. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a essa primeira parte do assunto aqui? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, por enquanto tá tranquilo. Então, veja só. Eu vou partir aqui para a segunda parte, pessoal, que é o discurso do governo de Vargas. A gente vai ver que a gente viu que Vargas foi um ditador. Ele governou o Brasil durante 15 anos, mas tem a fase democrática dele. A gente pode resumir que ele governou quase 19 anos o Brasil, 15 anos sem interrupção, onde teve, como a gente viu, o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, que foi a ditadura de Vargas. Depois, Vargas foi eleito no período da democracia brasileira e governou por 3 anos e meio. Então, veja só, vamos ver como foi o discurso de Vargas durante, pessoal, esse período na construção da identidade nacional, da questão dos indígenas e negros. Veja só, durante o período de Vargas, veja só, prevaleceu o discurso sobre o homem brasileiro, aonde tinham as qualidades que residiam no que na sua origem o que da miscigenação, como eu expliquei a vocês, a miscigenação, adquirindo o quê? Virtudes das etnias, pessoal, fundamentais da sociedade brasileira. Então, assim, nós criamos um mito das 3 raças, ok, pessoal? Um mito das 3 raças,
que é o negro, o indígena e o branco. Como, professor? O negro, o indígena e o branco, segundo o que esse mito, eles estavam o quê? No mesmo nível de importância na composição da construção do povo brasileiro, na construção do povo brasileiro, ok? Então, veja só, vou repetir de novo esse mito aí. O mito das três raças colocavam, pessoal, o negro, o índio e o branco no mesmo nível de quê, pessoal? De importância para a construção do povo brasileiro. Então, nós somos o quê, pessoal? O resultado dessa miscigenação. Nós somos o resultado. Nós vamos ter, pessoal, características dessas três etnias. Nós vamos ter, todos nós aqui. Só que em alguns vai prevalecer o quê? Uma característica de um do que mais do que o dos outros. Mas todos nós, nas nossas, o quê? Nos nossos, eu costumo dizer, nas nossas veias, o sangue que está correndo aqui, pessoal, é dessa miscigenação. Ok? Eu, por exemplo, eu vou dizer a vocês, a minha bisavó mesmo, por parte de pai, bisavó não, tataravó, perdão, por parte de pai, ela foi escrava, ela era negra. Ela foi escrava. Está entendendo? Então, veja só. Então, nós temos a composição dessas três, o quê? Dessas três etnias. Veja só. Continuando aqui, nas questões sociais, pessoal, o Estado brasileiro, ele entrou nesse discurso. E esse discurso para o quê? Vargas entrou para o crescimento do Brasil. Ele queria ver o quê? Um Brasil moderno, um Brasil forte, um Brasil competitivo, tá entendendo? Porque, como eu disse a vocês, o Brasil antes era um país o quê? Era um país monocultor. Era um país que só vivia da agricultura. Mas a questão das revoluções industriais. O Brasil ele faz parte da terceira revolução industrial. Então, o Brasil teria que se modernizar, não só economicamente, mas culturalmente e socialmente. Então, no governo de Vargas, se entrou o quê? Se entrou esse discurso, o mito das três, o quê? Das três raças. Ok? Então, ficou o quê? Um projeto focado o quê? Na figura do trabalhador. Vocês sabem muito bem que foi no governo de Vargas aonde que as leis trabalhistas elas foram colocadas no Brasil. Vocês sabem muito bem disso, que foi colocado no governo de quem? De Vargas. Foi colocado. A CLT, a consolidação das leis trabalhistas brasileiras, que é as leis que funcionam até hoje para o trabalhador, de 1943. Então, veja só. Então, essa valorização, pessoal, ela foi necessária para o quê? Para o crescimento do nosso país. Então, a partir da década de quê? De 1930. Ok? Continuando aí essa partezinha, pessoal, veja só. Continuando aí, no governo de Vargas, que nós chamamos de Estado Novo, que foi, pessoal, a ditadura de Vargas, não se esqueçam, pessoal, Estado Novo, a ditadura de Vargas, Vargas foi um ditador no Brasil. Então, veja só, ele ampliou essa construção nacional e ele transformou dentro do Estado Novo uma política, uma bandeira do governo, uma política do governo, uma bandeira a ser o quê? A ser construída.
Então, veja só. Então, ele vai utilizar a educação, a cultura, como o quê? Como um papel para desempenhar. Então, um ponto estratégico, esse papel a ser desempenhado. Outra coisa, com a criação do DIP, que a gente viu, Departamento de Imprensa e Propaganda, Vargas vai fazer muito com o DIP, essa propagação. No rádio, como a gente viu que Vargas ele criou um programa chamado que a Hora do Brasil, que hoje se chama A Voz do Brasil, que era para fazer propaganda do seu governo. Foi aonde que ele instituiu o quê? As concessões de rádio, como eu disse a vocês, que o rádio hoje é uma concessão. Então, veja só, foram pontos o quê? Estratégicos. A escola, por exemplo, pessoal, a escola, ele transformou que a escola pública, porque antes no Brasil, pessoal, não tinha escola pública não, viu? Vai ser no governo de Vargas que é criado que a escola pública. É criada a escola pública e veja só, e era uma escola de boa qualidade, viu? A escola pública quando Vargas criou para o quê? Que o Brasil crescesse. E na escola que houve o quê? A divulgação dessa construção o quê? Dessa construção nacional. Então, veja só, a exaltação nacionalista, porque Vargas, ele foi ditador, professor? Foi ditador, ele prendeu muita gente, matou muita gente também, mas ele era um nacionalista. Vargas era um nacionalista que queria o quê? O crescimento do Brasil. E ele sabia que o crescimento do Brasil tinha que ter uma política, e essa política ela tinha que ser associada, pessoal, à educação, à cultura, unidas pelo quê? Pelo econômico. Então, veja só, o poder centralizador de Vargas no período do Estado Novo era para ter o quê? Uma mão forte para que o Brasil o quê? Crescesse, fosse um país o quê? Integrado, porque vocês sabem, o Brasil é grande. O Brasil tem dimensões o quê? Continentais. Então ele queria o Brasil o quê? Integrado, integrado num todo. Para o quê? Para essa modernidade. A modernidade o quê? A questão da industrialização. E estava ocorrendo ali a terceira revolução industrial. Então, veja só. Então, a partir daí, pessoal, criou a redefinição, a noção de trabalhador. Agora, o trabalhador no Brasil, ele vai o quê? Ele vai ter leis que vão o quê? Garantir os seus o quê? Os seus direitos. E vai garantir os seus direitos. Ok? Para construir esse país o quê? Moderno, esse país que pudesse o quê? Competir com os países lá fora, mas também, pessoal, isso aí construiu o quê? Um discurso muito poderoso. Vargas, ele vai ser a pessoa que vai implantar o quê? O populismo no Brasil. Como a gente viu nas outras aulas, pessoal, o populismo é um discurso que até hoje ele é utilizado por diversas correntes, pessoal, tanto da direita como da esquerda, do centro. Então, diversas pessoas, diversos políticos, eles usam esse discurso entre as massas. E foi o discurso que Vargas o quê? Utilizou. Ele tinha um apelido, por exemplo, entre os trabalhadores, que era chamado o quê? Ele era o pai dos pobres. Por causa desse discurso o quê?
populista e paternalista, como se fosse um pai, que abraçasse o quê, pessoal? Abraçasse todas o quê? Todas as pessoas. Então, isso aí, pessoal, dava uma ideia de quê? De uma nação. A construção do quê? De uma nação. Uma identidade o quê? Nacional. Aqui, ó, a identidade do brasileiro. Então, veja só. Então, Vargas, ele ganha o quê? Popularidade. Para vocês terem uma ideia, Vargas saiu em 1945, mas teve certa parte da população brasileira que queria que Vargas continuasse. E teve até um movimento chamado de querenismo. Queremos Vargas. Para vocês terem uma ideia, de depois, no período da democracia, Vargas não queria nem ser mais presidente do Brasil, mas convenceram Vargas. Vargas se candidatou em 1950, foi eleito de novo presidente do Brasil. Então, veja só, então, Vargas, na sua política, ele vai ter o quê? Essa construção. Ok, pessoal? Vai ter essa construção dentro do Brasil. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida, Yasmin? Yasmin Caroline? Yasmin? Ô, professor, Diga. sobre o populismo, você poderia falar mais um pouco, por favor? Que eu não entendi direito. O populismo, Gabriela, foi um fenômeno que ocorreu na América. Ele ocorreu não só na América, ele ocorreu na Europa, mas na América, a partir de 1900, final da década de 20, depois da quebra da Bolsa de Valores em 29, mas principalmente a década de 30, que era um discurso voltado para as massas populares. Tá entendendo? Vocês colocam aí o nome de vocês, pessoal, no chat da chamada, o nome e a série. Então, veja só, pessoal. O populismo, esse fenômeno, ele ocorreu na década de 30 em toda a América Latina, principalmente, pessoal, nos países mais fortes da América Latina, que é México, Argentina e Brasil, com um discurso o quê, pessoal? Para as massas, tá entendendo? Um discurso que ia o quê? Ia valorizar o quê? O povo. Então, por exemplo, na Argentina, o Juan Domingo Perón, ele fez esse discurso. No México, Lázaro Cárdenas. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas. Então, eles criaram esse discurso, tá entendendo? Então, esse discurso do trabalhador, esse discurso que tinha que se valorizar, tinha que ter leis, então, saúde pública, educação pública, segurança pública. Então, vários atributos de um discurso o quê? Um discurso para o povo. Só que às vezes o Gabriel eles cumpria e outras vezes não. E até hoje eles fazem isso, tá entendendo? Tudo que é do povão, eles vão lá e o que? O pessoal diz, ó, eu sou do povo, eu vim do povo. Eu não sou da elite, não, eu vim do povo, eu sou igual a vocês. Então, ao longo da história, pessoal, isso aí, esse populismo, ele vai ser o quê? Ele vai ser adaptado nas diferentes épocas. Tá entendendo? Então, esse discurso, até hoje, continua, esse discurso. Não vou citar aqui nomes de políticos hoje que fazem isso, mas vocês sabem de quem é. As pessoas aí que fazem esse discurso populista. Tá entendendo? Faz um discurso populista, tá entendendo? Vai, veste uma camisa de um time, aí diz, olha,
vai e tá lá no povo, tá entendendo? Comendo um churrasco, comendo coisas que o povo come. Então, esses discursos, eles são bem adaptados, desde a parte local até o nacional. Ok? Mais alguma dúvida, minha gente? Mais alguma pergunta? Mais... Não, ficou tudo bem esclarecido, professor. Olha, então veja só. Falta aqui 30 segundos para acabar, minha gente. Nessa segunda aula eu vou continuar só um pedacinho para eu terminar a parte de hoje, para eu passar a atividade para vocês, falta uma partezinha para eu explicar. Aí eu vou passar a atividade, pessoal. Quando eu passar a atividade, aí a gente vai ficar no Zap, ok? Tirando as dúvidas de vocês e vocês vão responder a atividade nesse tempo da segunda aula, ok? Ok, minha gente? Ok. Para a gente... Já todos colocaram o nome aí no chat, pessoal, que acha é a chamada da primeira aula. Vocês colocaram?